Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está a ser uma pequena parte da tua palavra, Senhor, que está, Senhor, uma pequena porção daquilo que o Senhor nos deixou para nos instruir, para nos ensinar, Senhor, para falar conosco, Senhor. Nossa oração continua sendo a mesma, Senhor. Então fala, Senhor, fala conosco de maneira sobrenatural, fala conosco, Senhor, de maneira tremenda, fala conosco de maneira transformadora, fala conosco, Senhor. Estamos aqui com os ouvidos atentos, Senhor, com o coração aberto, Senhor, e preparado para receber da Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para ouvir da Tua voz. Então fala mais uma vez poderosamente conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esses são os famosos 10 mandamentos, né? São os 10 mandamentos que foram escritos pelo próprio Deus nas tábuas de pedra para Moisés, e Moisés levou ao povo de Israel enquanto ainda estavam lá no deserto. Talvez alguns já tenham visto alguma coisa um pouco diferente, talvez até a omissão de um dos mandamentos, mas a verdade é que isso aqui está em Êxodo capítulo 20 e é a narrativa exata daquilo que foi transcrito por Deus. Então esses são os 10 mandamentos, mas é importante a gente frisar que a lei de Deus, né, aquilo, sempre quando fala assim, a lei compara com a graça, e a lei mosaica, né, a lei de entregue para Moisés por Deus, ela não se resume à tábua, não se resume aos 10 mandamentos. Né? Na verdade, todo o Pentateuco da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são a lei de Deus. Né? Eles são aquilo que Deus deu como norma para que o povo de Israel seguisse, né? Desde ali da saída do Egito, né? Ali no deserto, tá? Começar toda a tomada da Terra Prometida, antes ainda dos 40 anos no deserto. Então, Deus deu toda a lei cerimonial, toda a lei de sacrifício, toda a lei de culto, toda a lei de até mesmo de tratamento de terra, posse, direitos, punições, penas. Então Deus estabeleceu toda a lei e essa lei está nesses livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E aí hoje a gente tem, e eu que vim dizendo sobre o que eu até conversei essa semana, semana passada, um pouco sobre isso, sobre o que a gente escuta tanto no nosso meio evangélico, sobre essa questão, a lei e a graça, né? Sempre que alguém fala alguma coisa sobre a lei, sobre o Velho Testamento, né? Tem essa discussão de pessoas que querem simplesmente ignorar o Velho Testamento e considerar apenas o Novo, ou que dizem que a lei já não serve para mais nada, porque agora vivemos pela graça, vivemos da graça de Jesus Cristo, então a lei já não serve, a lei não se aplica às nossas vidas enquanto cristão. E eu me lembrei dessa pregação e decidi trazê-la mais uma vez para a gente tentar demonstrar um pouco sobre isso, sobre uma clareza maior, um entendimento melhor sobre o quanto a lei ainda é
o quanto a lei ainda faz parte, né? E por isso o tema da pregação é os 10 mandamentos segundo Jesus Cristo, né? Segundo o Novo Testamento, segundo aquilo que a gente tem, então, de que a maioria tem de aceitação plena sobre o que seria a palavra, né? Então, eu trouxe para a gente poder estar falando sobre lei e também um pouco sobre graça. Lá em Hebreus capítulo 7, 18 e 19, diz assim: a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E aí, de fato, a lei ela não aperfeiçoa ninguém. A lei estabelece o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito. Ela não aperfeiçoa ninguém. Assim como as leis de cada país, as leis do Brasil, o Código Penal, ele não aperfeiçoa ninguém. Saber que não pode fazer alguma coisa de acordo com a lei do seu país, da sua região, da sua cidade, não te torna nada melhor. Simplesmente se toma consciência do que se pode e do que não se pode, qual a punição caso venha fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Mas a lei de fato não aperfeiçoa ninguém. Assim como a lei dada por Deus também não aperfeiçoa ninguém. Quem aperfeiçoa, quem nos aperfeiçoa é o Espírito Santo. Quem nos aperfeiçoa é o próprio Cristo. Então isto é corretíssimo. Dizer que a lei não aperfeiçoa, que a lei não traz a transformação, está correto. Mas em Cristo, o que foi revogado foi a morte ordenada pela lei, ou seja, a pena, a consequência. Porque a lei estabeleceu tudo o que pode e o que não pode, como deveriam ser feitas as coisas, e estabeleceu também como punição, como pena a morte. Então vem Jesus e ele revoga a punição, ele revoga a consequência do descumprimento da lei. Mas as condutas corretas, esperadas por Deus, não foram revogadas. As condutas que Deus espera que o seu povo tome, aquilo que ele entende como agradável para si, isso não foi revogado. A santificação não foi revogada. O tratar a Deus e aos irmãos da maneira que a palavra nos diz, isso não foi revogado. A gente tem que entender que a lei tem uma parte cerimonial, que é a parte mais religiosa, que trata da religiosidade. Então ela vai trazer as festas religiosas, as condutas de sacrifício, como deve ser prestado culto, tudo naquele momento ali que o povo de Israel vivia no deserto, depois até mesmo em Jerusalém, em Israel, mas havia ali uma lei cerimonial, assim como haviam leis também práticas de sociedade, e também havia uma lei moral, que aí traz um pouco mais de espiritualidade, que hoje a gente entende que é necessário frutos do Espírito Santo para que a gente possa exercer essas leis morais, né? E olha o que diz lá, o Paulo diz em Romanos, no capítulo 7, 12 e 13. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Paulo está dizendo de maneira muito clara, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei ela revela o pecado. A lei ela mostra o quanto somos miseráveis. A lei ela mostra o quanto somos pecadores. A lei ela vem e traz da própria palavra, da própria boca de Deus, daquilo que foi dado a Moisés, daquilo que foi dado ao povo de Israel, daquilo que foi dado a nós também. Vem nos mostrar o quanto somos miseráveis. Ela vem nos mostrar o quanto somos pecadores. Então, conhecendo a lei, é possível ser convencido do pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Para ele nos convencer do pecado, é necessário conhecer a lei. É necessário a gente conhecer o que é pecado para que ele nos convença do que aquilo que estamos a fazer é pecado. De que aquele ato, aquela atitude, aquela conduta que a gente toma está a contrariar a própria vontade, a própria palavra de Deus. Então a lei é necessária para revelar aquilo que é pecado. Então a lei nos mostra o quanto somos falhos e quanto nós vivemos longe da vontade de Deus. Ela vem e traz um conflito, um choque para nós de entendimento de como nós não somos nada nem ninguém, o quanto somos falhos e pecadores sem a presença de Deus. O quanto somos, de fato, pecadores. A lei tem essa função, mas ela não aperfeiçoa.
Ela traz o conflito e o choque para que o Espírito Santo, ao nos convencer do pecado, que nós tomamos conhecimento e entendimento pela lei, ele sim nos transforma, ele sim nos restaura, ele sim tem o poder de aperfeiçoar, e não a própria lei. Romanos 7, 24 e 25 diz assim, o próprio Paulo diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então ali no capítulo 7, Paulo começa a fazer aquelas ambiguidades entre inclinação para a carne, inclinação para o espírito, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, o mal eu acabo fazendo, e ali ele está a demonstrar justamente isso, de que ele sim entende que tem uma inclinação ainda na carne e o Espírito Santo habitando, ele passa a se inclinar para as coisas do Espírito, mas o entendimento dele é esse, eu sou um homem miserável, eu não posso fazer bem algum, e quem vai me libertar então desse corpo sujeito à morte? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque com a mente, ou seja, ele já estava no processo de transformação, ele mesmo se escravizou à lei de Deus, mas com a carne ele ainda era escravo da lei do pecado. Então a lei é necessária para que Jesus nos liberte do pecado. Gálatas 3, 24 e 25, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A lei é o tutor, a lei é aquele que direcionou, aquele que levou. A lei foi a que trouxe entendimento para que o Espírito Santo convencesse. E ao Espírito Santo convencer do pecado, aí então ele levou até Jesus Cristo. E aí então, ao levar, sendo justificado pela fé, pelo entendimento de pecado, de preço do pecado, o salário do pecado, da morte, do entendimento de crer em Jesus Cristo, por causa dessa fé, chegando lá, não estamos mais sob o controle desse tutor. Então a lei já não mais nos controla. Já não fazemos mais as coisas para o cumprimento de uma lei. Quem nos controla é o próprio Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem nos controla é o Espírito Santo, que é nosso guia, que é nosso intercessor. É ele que nos controla, não mais a lei nos controla. Não são mais ações, atitudes que a gente toma de maneira totalmente superficial na tentativa de se cumprir alguma regra. Não somos mais escravos disso, não é mais isso que nos controla. Vivemos agora uma vida diferente, somos nova criatura. Cristo vive em nós e passamos então a ter a lei de maneira muito mais natural e o seu cumprimento, mas não mais nos controla. Nós cumprimos a lei porque Jesus cumpriu por nós. Nós temos condição de cumprir algo, e eu estou dizendo aqui que a gente hoje consegue cumprir tudo que está na lei. Não conseguimos. Infelizmente, continuamos pecadores e falhos. Temos a misericórdia de Deus, somos perdoados, mas ainda vivemos aqui neste corpo carnal, ainda temos nossos momentos, ainda temos nossas quedas, ainda temos aquilo que fazemos, ainda não somos perfeitos como seremos um dia, a estatura do varão perfeito, ainda não somos. Mas hoje podemos viver algo da lei, podemos viver até mesmo de maneira inconsciente algo da lei, porque Cristo mesmo cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu totalmente. Mateus capítulo 5, do 17 ao 20, diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinarem a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. É o próprio Cristo falando. Eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E ele diz assim, nenhum do menor letra ou menor traço, nada será retirado da lei até que tudo se cumpra. E ainda não foi tudo cumprido, então continua a valer. Ele diz, aquele que desobedecer, e ainda pior, aquele que ensinar a desobedecer, que seja o menor dos mandamentos, este será o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer, aquele que praticar e ensinar os mandamentos, será o maior no reino dos céus. Aí ele vem e faz a comparação com os fariseus. Fariseus, aqueles
do povo de Israel, o judeu que estava ali, que era o detentor do julgamento daquilo que a lei dizia ou não dizia. Aquilo que a lei estava, a interpretação estava à mão do fariseu, era o proprietário da lei daquele momento. É aquele que podia dizer e julgar sobre a própria lei. E ele dizia assim, ó, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Ele já estava a dizer assim, olha, eles estão cumprindo a lei de maneira muito superficial. É muito de uma forma que, de fato, por dentro, interiormente, não há cumprimento algum. É pura aparência. É pura aparência o que eles estão fazendo. Então, se a justiça de vocês não for superior e não for muito superior a dele, jamais que vocês vão entrar no reino dos céus. Eu não vim abolir nada, eu vim para cumprir. E era necessário que Jesus cumprisse a lei enquanto esteve aqui, enquanto homem, para que se cumprisse também a palavra, para que ele fosse sacrificado por nós. Porque era necessário que um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem pecado, era necessário que um homem que não pecou fosse sacrificado, assim como o cordeiro era sacrificado pelo perdão dos pecados, era necessário que de maneira definitiva Jesus Cristo fosse também sacrificado, e o foi na cruz do Calvário, para que fôssemos perdoados também. Então ele cumpriu a lei, ele era aquele sem pecado. E os fariseus cumpriam a lei apenas exteriormente, era pura aparência. E Jesus pregava que deveria ser feito algo muito maior da nossa parte. Então Jesus vai e eleva o nível de dificuldade para o cumprimento da lei. E aí você pode pensar, mas já era impossível se cumprir. Já era impossível cumprir a lei da maneira que estava posta ao povo de Israel. Como cumprir então se Jesus vai e eleva o nível de cumprimento da lei? É que agora nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Sozinhos, com a nossa própria vontade, com a nossa própria carne, jamais que a gente vai conseguir cumprir nem a lei mosaica, muito menos a maneira que Jesus tratou, a maneira que Jesus colocou os mandamentos, a maneira que o Novo Testamento traz para o cristão, como deve ser o seu comportamento diante da lei, diante dos mandamentos. E a gente sabe hoje que mesmo que a gente vacile, o preço do pecado, que é a morte eterna, foi retirado, esse sim foi revogado. A gente sabe que mesmo que a gente lute, a gente busque, a gente tenha tentado se encher do Espírito Santo, produzir os frutos do Espírito, e a gente de vez em quando vacila, a gente de vez em quando falha, a gente sabe que a morte de Jesus Cristo na cruz, ela revogou a pena de morte eterna que estava sobre nós. E nós passamos a ter vida. Então a gente sabe que vai falhar, a gente busca sempre acertar, a gente sabe que não somos nós, que é o Espírito Santo que habita em nós, e sabemos também que se falharmos, o sacrifício feito por Jesus na cruz nos perdoou. É uma busca constante de santificação, uma busca constante de agradar a Deus por gratidão daquilo que Ele já fez por nós. Então esse é o nosso contexto. Foi revogada a morte, foi revogada a punição, mas a lei moral não foi. Por isso, em Cristo Jesus, atentem para esses mandamentos que a gente leu em Êxodo capítulo 20. E a gente vai falar os 10 mandamentos agora, trazendo para o contexto do Novo Testamento, para o contexto de Jesus Cristo, para a gente entender como que Jesus encarou esses mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. E aí a gente vai estabelecer sempre o nível de dificuldade da lei, o nível de dificuldade para o cristão viver. E o nível de dificuldade da lei para este mandamento, não terás outros deuses além de mim, é muito simples, não terá outros deuses. Deus é Deus Pai, Jeová, Yahvé. Não terás outros deuses, não terá Buda, não terá Alá, não terá outros deuses. É muito simples, mas o nível de dificuldade para o cristão, para nós, para a nossa vivência, é outro. Porque para nós hoje que professamos a fé em Cristo Jesus, falar que a gente não tem outros deuses é muito simples. Mas lá em Mateus 6,24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dizer que tem apenas um Deus de maneira ampla, de maneira um pouco mais abstrata, é muito fácil. O difícil é não ter deuses ocultos. O difícil é quando o seu dinheiro não é teu Deus. Quando os teus filhos não são teu Deus. Quando o teu marido, a tua esposa, os teus amigos não são os teus deuses. Difícil é quando você coloca qualquer coisa ou pessoa no lugar onde deveria estar Deus.
Quando você abre mão de Deus, da presença dele, dos seus mandamentos, da sua lei, daquilo que ele tem para você, quando você abre mão da sua palavra e coloca qualquer coisa como prioridade no lugar dele, você está tendo outro Deus. E aqui, quando vem falar, ele vai falar especificamente do dinheiro. E como o dinheiro é o Deus de muita gente. E de muita gente que diz amar e seguir a Deus, mas que o dinheiro está acima de qualquer coisa, inclusive lucrando com a própria palavra. Inclusive lucrando com o meio, lucrando com o evangelho. E com como dizer então que não tem outro Deus? Jesus vem, Novo Testamento vem, vida de cristão vem e pega os mandamentos e não abole nada. Ele pega o mandamento e mostra assim, da maneira que era, não serve mais. Da maneira que era, não pode mais. Agora as coisas são muito mais complicadas. São muito mais profundas de se viver. Porque agora você tem já a morte de Jesus Cristo no Calvário. Porque agora Jesus Cristo já ressuscitou. Porque agora o Espírito Santo já habita em você. Não é mais a sua força. Basta você se encher do Espírito Santo para que você faça essas coisas. Então tem que ser mais profundo. Jesus espera algo muito superior àquilo que os fariseus apresentavam. E a gente precisa apresentar isso. Não adianta apenas falar, não, meu Deus é Jeová. O meu Deus é Yahvé, o meu Deus é Jesus Cristo, não tem outro Deus. O meu Deus é apenas a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se na sua vida, no seu dia a dia, você tem vários deuses. Se no seu dia a dia a prioridade não é o teu Deus, prioridade do que você decide, do que você faz, do que você sonha, do que você faz planos, não é o teu Deus, é o dinheiro, é o teu marido, é a tua esposa, são teus filhos, é o teu emprego. Tudo está na frente, tudo está no local onde Deus deveria estar. Então você tem outros deuses sim. E Jesus vem dizer, não terás outros deuses além de mim. E não estou falando só de entidades espirituais. Não terás nada no local onde eu deveria estar na sua vida. Não terás. Então, no Novo Testamento, Jesus Cristo ele vem e traz os mandamentos sem abolir nada, mas dando uma nova roupagem que mostra o tanto que é mais profundo ser cristão. O tanto que é mais profundo dizer e declarar que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, habita em nós, sem dar o devido fruto, sem dar o devido testemunho. Segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. E é interessante a gente separar aqui que são duas coisas diferentes. Que muitas vezes a gente vê discussões infinitas sobre isso. Sobre imagem, sobre escultura, sobre prestar culto, sobre adoração. Ah, eu tenho, mas eu não adoro. Eu tenho, mas eu não faço. A gente tem várias coisas. As duas coisas que separam aqui são, primeiro, não farás para ti. E o segundo é não te prostrarás, não adorarás. Então, antes de discutir se aquela maneira que você trata a tua imagem, se aquela maneira que você trata a sua escultura, se aquela maneira que você trata, se é uma adoração, se não é uma adoração, se você se prostra diante ou não, antes disso tem um não farás para ti. Então não tem discussão posterior se você já tem. Se você já tem algo que simbolize algo dos céus, ou da terra, ou das águas debaixo da terra, simplesmente o mandamento diz, não farás para ti. Para depois dizer, não preste culto, não se prostre, não adore. E pode ter certeza que você faz isso. Se você tem essa imagem aí, se você diz, não é simples um mero respeito, é uma mera consideração, você adora. Que você está colocando no centro do seu coração, da sua mente, outra coisa que não a Deus. Então a dificuldade da lei para este mandamento é simplesmente não ter imagens. O que a gente tem de mais popular hoje é não ter imagem de santos, não ter imagem de anjos, ou até mesmo não ter imagem do próprio Deus. O povo de Israel, quando estava no deserto, lembra do bezerro de ouro? Lembra de que Deus, o quanto Deus condenou porque eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. E eles fizeram algo menos complicado na minha visão, porque eles fizeram um bezerro de ouro para simbolizar o Deus de Israel. Eles não estavam colocando sobre o bezerro de ouro outro Deus,
mas eles simplesmente precisavam de uma imagem, precisavam de algo palpável para adorar, e ali eles estavam projetando o próprio Deus, Yahvé, sobre o bezerro de ouro. Não era outro Deus. E mesmo assim foram condenados e punidos pelo próprio Deus por causa dessa atitude. Imagina você ter algo que simboliza outro Deus, outra pessoa, que simbolize outra entidade, que simbolize qualquer coisa. É muito pior do que aquele povo fez. Então, quando a gente olha na dificuldade da lei, é simplesmente você não ter imagens, não prestar culto a ela e não adorar. Mas quando a gente vem para o nível de dificuldade para o cristão, a gente mais uma vez vem sobre não adorar nada que não seja o teu Deus. Não adorar os teus filhos, não adorar a tua esposa, o teu marido, não adorar o teu emprego, não adorar os ministros de louvor, os ministros da pregação, não adorar artistas, seja ele gospel ou não gospel. O que mais tem hoje no meio gospel é adoração de artistas gospel. Veneração, adoração de artistas. Inclusive, o que tem mais são artistas que gostam de ser adorados, que gostam de receber aquele louvor daquelas pessoas para a vida deles. E aí a gente fica preocupado em discutir em santos e anjos, ok, não deve ter imagem, não deve se prostrar a eles, ok. Mas quando a gente vai para o cristão é mais profundo, a gente simplesmente não deve se prostrar, e o prostrar aqui não é só físico, é um prostrar íntimo. A gente não deve se prostrar, a gente não deve se derramar diante de nada, nem ninguém que não seja o nosso Deus. E além de não adorar outros deuses, nós devemos dar toda a glória, toda a honra e todo o poder apenas para Deus. Que é uma maneira da gente conseguir não adorar. Na Apocalipse 5, 11 ao 13 diz assim: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Não basta simplesmente não se curvar diante de outros deuses. Nós devemos dar toda a honra e toda a glória e todo o poder e todo o louvor apenas ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Se você tem dado honra a outro, você já está se prostrando. Você já está adorando. Se você tem tirado a honra e a glória que pertence a Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém, Ele não reparte a glória dele com ninguém. Se no momento de gratidão você tem se esquecido de quem agradecer, e você tem agradecido a outro, eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas para te abençoar e que você não deva ser grato a essas pessoas, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você se esquece muitas das vezes que em todas as coisas Deus age ao teu favor. E você dá honra àquele que não fez. Você dá honra àquele, tira a honra da parte de Deus. Você já está se prostrando. 1 Coríntios 10, 31, 33. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Façam tudo para a glória de Deus. Se a gente age pensando dessa maneira, só assim a gente não vai adorar ídolos. Façam tudo para a glória de Deus. Quando a gente age fazendo as coisas para que o nome de Deus seja glorificado, a gente vai ter a percepção e entendimento também de glorificar o nome dele em todas as coisas. E render honra e glória a ele e a mais ninguém. Render honra e glória, reforçando mais uma vez, diferente de gratidão. Honra e glória. Aquele que tem todo louvor, toda honra, toda glória, tudo que fizer, façam para a glória de
Deus e de mais ninguém. Se você não faz assim, você pode não ter imagem, você pode não se prostrar diante dela, mas no seu íntimo você tem se prostrado a outros, você tem rendido honra, glória e louvor a outros que não o teu Deus, e você tem descumprido também o segundo mandamento, da mesma maneira, da mesma forma, mesmo não tendo no seu quarto, mesmo não tendo na sua casa, nada visível, nada palpável, mas você continua a se prostrar. Não tomarás em vão o nome do Senhor. E aí o nível de dificuldade da lei é muito simples. Tanto é que o povo de Israel, eles tinham o termo Adonai. Adonai significa Senhor. E eles usavam Adonai e falavam Adonai constantemente, simplesmente para falar o Senhor, para não usar o nome de Deus. Para não falar Yahvé, para não falar Jeová, para não usar o nome de Deus, eles falavam Adonai, como fosse o Senhor, para não usar o nome de Deus. Então, no termo de dificuldade da lei, era isso, simplesmente não evocar o nome de Deus em vão, não usar o nome de Deus em momentos que não deveria usar. E a gente faz isso constantemente. A gente faz isso atribuindo a Deus coisas que não são dele, a gente faz isso lançando sobre ele responsabilidades que são nossas. A gente faz isso várias vezes. Inclusive muitos profetizando em nome dele coisas que não saíram da boca dele. Eu acho que isso é o ápice de usar o nome de Deus em vão. É o falar claramente, eis que o Senhor te diz, quando o Senhor não disse nada. E no nosso meio isso tem demais. Desejar o bem a alguém é muito bom, mas não é profecia. Desejar o bem a alguém é excelente e nós devemos desejar, mas não diga que foi Deus que falou. Porque às vezes o que está no nosso coração, o bem que a gente deseja, pode não ser a vontade de Deus. Então não use o nome de Deus em vão, mas quando a gente pega e traz para a dificuldade um pouco maior do cristão, não só não usar o nome de Deus em vão, mas não dar mau testemunho, para que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa. Não dê mau testemunho. Não é simplesmente falar o nome de Deus de maneira desapropriado ou coisa assim, ou fora de momento e contexto. Simplesmente dê bom testemunho. Filipenses 1, do 27 ao 30 diz assim, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, pois para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. A gente tem que dar bom testemunho, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania do céu de maneira digna do Evangelho de Cristo. Exerçam de maneira digna. As pessoas estão olhando para a gente e esperando ver Cristo em nós. Muitas das pessoas estão falando coisas sobre Jesus Cristo, sobre Deus, de maneira totalmente fora da palavra, de maneira totalmente fora de entendimento, pela própria ausência do próprio Deus, porque elas estão tentando enxergar Cristo em nós e o que elas estão enxergando não é Cristo. Não dá bom testemunho fazer com que o nome de Cristo seja mal falado. É muito pior que usar o nome dele em vão. Então não basta não usar em vão, a gente também tem que dar bons testemunhos. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. E aí sem entrar no mérito por que a gente não guarda o sábado, se é sábado, se é domingo, a maneira que a gente tem que se portar, e seria um outro estudo para a gente falar sobre isso, sobre sombra, sobre símbolo daquilo que haveria de vir. Mas a verdade é que o sábado era o dia de descanso, o sábado era o dia separado para o Senhor. Deus sabia que o homem não separaria esse tempo. Então Deus determina, você vai guardar um dia e vai santificá-lo, esse dia vai ser dedicado a mim, esse dia vai ser o dia que você vai realmente dedicar as suas ações, você vai parar tudo que faz para dedicar apenas a mim. E esse era o sábado, o Shabá. E aí a dificuldade na lei era só essa, Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou, ele contemplou as obras das suas mãos. Da mesma maneira, ele
determinou ao homem que também ao sétimo dia descansasse das obras de suas mãos e santificasse esse dia, tivesse esse dia voltado para ele. Simplesmente isso. E aí então vem um nível de dificuldade maior para o cristão. Porque, convenhamos, guardar um dia, seja ele no sábado, no domingo, ou na segunda, na terça, dependendo do seu dia de folga, dependendo do dia que você separou para o Senhor, e aí, mais uma vez, sem entrar no mérito se isso é o mais correto ou não é, isso é fácil de se fazer. A maioria de nós é domingo. Trabalhamos de segunda a sábado, de segunda a sexta, então no domingo a gente tira um dia para dedicar ao Senhor, santifica esse dia, às vezes nem isso é, mas então vem a palavra de Deus, um Novo Testamento, e mostra que ainda é pouco. Guardar apenas o sábado ainda é pouco, porque o Novo Testamento fala para a gente estar em Deus de forma permanente. João 15, 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Uma discussão se é sábado, se não é sábado, se é domingo, se é um dia, se não é, se pode ser qualquer dia da semana. A gente olha para uma palavra dessa, igual está lá no Evangelho de João, e a gente vê que isso pouco importa. Porque ele vem e diz, o próprio Jesus dizia assim: permaneçam em mim todos os dias. Permaneçam em mim constantemente. Não é sábado, não é domingo. Permaneçam em mim, ligados a mim, todo o tempo, em todos os dias. Permaneçam em mim. Pare de lembrar de mim apenas no dia do culto. Pare de lembrar de mim apenas no domingo. Pare de lembrar de mim apenas no sábado, se você guarda o sábado propriamente dito. Pare de lembrar de mim apenas nas cerimônias. Pare de lembrar de mim apenas nos dias assim. Você deve permanecer em mim. Eu tenho que ser constante na sua vida. É muito pouco um dia. É muito pouco. Se a gente quer realmente dar esses frutos, é impossível a gente produzir alguma coisa como está aqui em João. Somos apenas os ramos. É impossível produzir alguma coisa se não estivermos ligados permanentemente na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Permaneçam em mim. É muito pouco um dia. Isso era lá na lei, que não foi revogada. Agora, como cristão, um dia não basta. É permanentemente, todo o tempo, todos os dias, todos os momentos, sempre ligado a Jesus Cristo. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Efésios 6, 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. É um mandamento que não mudou nada. É um mandamento que permanece imutável, tanto na lei quanto hoje para o cristão. Continua sendo a mesma coisa. Honra teu pai, honra tua mãe. Honrar é estimar, demonstrar respeito, obedecer. E é importante a gente lembrar sempre que a honra não está vinculada ao merecimento. Ah, meu pai ou minha mãe não merecem. Ah, o meu pai e minha mãe fizeram isso, isso e isso comigo. Ah, porque na minha infância não há essas exceções em momento algum. Honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque é teu pai e tua mãe. Para que te vá bem na terra, para que você viva muito na terra. É mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, não importa o que já fizeram ou o que fazem. Você age conforme aquilo que habita em você, não conforme aquilo que fazem para você. Se o Espírito Santo habita em você, então você age conforme o mandamento e você honra o teu pai, você honra a tua mãe. Você cuida, você zela, independente de qualquer coisa. Honre teu pai e tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. E aí é muito claro o nível de dificuldade que está na lei. Não vai tirar a vida de alguém. Podemos até trazer as interpretações de que, na verdade, é não assassinarás, e aí a gente tem as brechas das guerras, de quem mata alguém na guerra, mas isso é irrelevante para nós cristãos, porque o nosso nível de dificuldade para não matarás é um pouco diferente. Mateus 5, 21 e 22, o próprio Jesus fala assim: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que se irá, não precisa matar literalmente.
você já sentiu ódio, você já se irou contra alguém, então você já matou. Então perdoe. Não tem outra maneira de cumprir se não for o perdão, porque sempre farão algo. Então, se você irou, se você se odiou alguém, você já pecou. E é interessante que quando alguém faz algo contra você, a Bíblia diz que você tem que procurá-lo, não o contrário. E aí, tendo entendimento disso aqui, inclusive você peça perdão também, não apenas perdoe. Pedir perdão pelo que? Se foi ele que me magoou, peça perdão porque você o odiou. Peça perdão porque você se irou contra ele. Peça perdão porque você pecou, conforme o próprio Jesus Cristo falou. Você não o matou, mas você o odiou. Assim como a gente pode matar de outras maneiras, com as nossas ações e atitudes, a gente pode matar os sonhos, as esperanças, os ministérios, a gente pode matar famílias com a nossa boca, com a nossa atitude, com a nossa conduta, com aquilo que a gente faz para o próximo, que a gente faz para as outras pessoas. Não simplesmente tirar a vida é o descumprimento do mandamento, mas se você odiar, se você se irar contra alguém, você já está sendo julgado pelo próprio Deus. É muito diferente ser cristão. É muito diferente do que viver debaixo da lei de fato. É muito diferente do que viver apenas de maneira exterior, apenas daquilo que se torna até mesmo fácil. Não matar alguém. E muitas das vezes nós cumprimos o mandamento de não matar é porque nós não temos coragem de matar. Porque se estivéssemos, já teríamos feito. Talvez tenha passado alguma coisa muito complicada, muito difícil, talvez a afronta tenha sido tão grande contra você ou contra alguém que você ama que você só não matou, literalmente, porque coragem não tinha. Mas isso é muito simples de fazer, de não fazer. Agora, deixe de odiar, deixe de se irar contra alguém, comece a exercer o perdão que você deve exercer como fruto também, como amor que você tem de Deus em você. Comece a perdoar, deixa de se irar, deixa de odiar. Se você tem essa palavra muito fácil na sua boca, muda, transforma a sua vida. Que ódio, eu odeio essa pessoa, eu odeio o outro. Se é assim, não deveria ser. Busque em Deus a renovação sua, porque é você que está pecando. É você que está descumprindo o mandamento. Sétimo mandamento, não adulterarás. E aí o nível de dificuldade lá para os fariseus, para o povo de Israel, era muito simples. Não ser pego em adultério. Ainda tem essa hipocrisia. Não era não só não adulterar, era não ser pego, porque aquele que não era pego estava tudo bem. Assim como nos dias de hoje também é. Era não adulterar mesmo, não ser pego, não se deitar com outro homem ou com outra mulher. Esse era o não adulterarás. Aí vem Jesus Cristo e traz um nível para nós cristãos que ele diz assim, em Mateus 5, 27, 28, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ele vem e fala assim, eu quero saber o que está no seu coração. Eu não quero só saber das suas atitudes externas. Porque pelo menos controle sobre as suas atitudes internas você tem tido. Eu quero saber o que vai no seu coração. Eu quero saber como você se comporta por dentro. Eu quero saber como que você tem agido por dentro. Eu quero saber como que o seu coração e a sua mente têm movido você. Para me saber se ainda é sua carne ou se é o meu espírito. Eu preciso saber o que tem movido você a fazer essas coisas. Porque não adulterar, não praticar o ato com outro e trazer essa traição é uma coisa. Agora, não desejar, não olhar para o outro desejando. E às vezes você se gaba de nunca ter deitado com outra mulher ou com outro homem, mas não pode sair na rua e ver uma mulher que você já deseja. Às vezes você se gaba de ser um marido fiel, mas está na pornografia, desejando outras e outras e outras e outras mulheres para a sua vida. Isso é adultério. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Cristo disse, isto é adultério. Se está no seu coração, você já adulterou. Não foi abolido o adultério da lei. Ela foi agravado e foi complicado e dificultado para o cristão, porque o cristão, ele tem o Espírito Santo habitando nele. Não é mais a sua carne, a sua força. É para esse cristão que está aqui. Esse mandamento que o próprio Jesus deu. É para o cristão. Oitavo mandamento, não furtarás.
É o nível de dificuldade da lei, não tomar para si o que pertence a outro, né? Pagar o que deve, o simples, não enganar, não trapacear, esse é o não furtarás. E aí a gente vem para o nível de dificuldade para o cristão. Efésios 4:28, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Não roubar, e aí não precisava nem da lei mosaica, a lei de Deus, a própria lei nossa, Código Penal, vai também falar não para não roubar. Vai trazer as penas para não roubar, assim como para não matar também. Agora, não roubar é muito simples. Fala assim, olha, simplesmente aquele que roubava, não roube mais, porque agora você você é nova criatura, você foi transformado, regenerado. Agora, não só isso, antes, trabalhe. Trabalhe. Não viva também sugando de ninguém. Trabalhe você com as suas mãos, fazendo algo de útil com as mãos. E para simplesmente não apenas não roubar, mas para que tenha o que repartir com quem estiver com necessidade. Não roubar é simples. Além de não roubar, trabalhe, ganhe seu dinheiro com as suas próprias mãos para que você tenha o que repartir com aquele que necessita. Faça uma boa ação. Multiplique aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Reparta aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ajude aquele que há necessidade. Faça alguma coisa. Não roubar é muito simples. Muito simples. Aquele que tem um mínimo de entendimento, um mínimo de temor a Deus, não vai roubar. Mas além disso, faça isso, trabalhe, produza e reparta aquilo que Deus colocou nas suas mãos. 9º mandamento: não darás falso testemunho. Nível de dificuldade da lei: não mentir em um julgamento. As testemunhas eram muito importantes nos julgamentos naquela época para o povo de Israel. Se a gente pegar Deuteronômio, vai ter as passagens lá da importância que era de que apenas uma testemunha não era suficiente, era necessário pelo menos 2 ou 3 testemunhas para que alguém fosse condenado. Então a importância que havia de testemunha, aquilo que havia de crédito e confiança daquilo que a testemunha falava. Então, ao dar mau testemunho, ao falar a mentira, ao fazer com que alguém fosse condenado por causa da sua mentira, a pena que existia na lei era muito simples. Se fosse descoberto que você mentiu no testemunho, a punição que era para ser dada àquela pessoa vai ser dada a você. Se a punição era a pena de morte para aquela pessoa e descobriu que você viu ele, por exemplo, matando alguém e na verdade você não viu, então você morreria. De tão importante que era este mandamento de não dar falso testemunho. Mas o nível de dificuldade para o cristão é também um pouco maior. É simplesmente não minta. Independente se foi indagado, se foi convocado a testemunhar, não minta. O pai da mentira que está lá no Evangelho de João é Satanás. E aqueles que o mentem também agem como eles são filhos dele. Para aqueles que ainda acreditam que todos são filhos de Deus, olha o que ele diz aqui em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e que querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Aquele que não crê na verdade, que é Cristo Jesus, e vive da mentira, é filho de Satanás, filho do diabo. Simples assim. Então, simplesmente não dar falso testemunho é muito simples para o cristão. O cristão não deve mentir. Nunca. Em hipótese alguma. E não mentir também ainda é um pouco fácil. Eu entendo que às vezes pela pressão, pelo medo de alguma coisa, e aí vai se discutir até mesmo na Bíblia que fulano mentiu para salvar sua própria vida, e aí eu não vou entrar nem nesse mérito das proporções das mentiras, pequenas ou grandes, mas às vezes não mentir ainda é um pouco fácil. Se você começar a praticar um pouquinho de não mentir e ser honesto e sincero nas suas palavras, você vai ver que não é tão difícil assim. Mas além de não mentir, Jesus, no Novo Testamento, vem e fala assim, ó, não fale mal de ninguém, mesmo sendo verdade. Vai além da mentira, mesmo sendo verdade. Tiago 4,11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga.
Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Não fale mal. Mesmo se for verdade, não fale mal. O cristão não é apenas quando convocado, não é só quando coloca a mão em cima da Bíblia e promete dizer a verdade, nada mais que a verdade. O cristão, na verdade, nem precisaria daquilo ali. Aquilo é um rito que existe no processo judicial, mas o cristão não precisaria daquilo. Seja a tua palavra sim, sim ou não, não. O cristão não só nesses momentos, o cristão deve viver sempre a verdade e não mentir. E além de não mentir, mesmo quando o contexto for verdadeiro, não falar mal de ninguém. Não falar mal do seu irmão. Cumprir a lei para o cristão é um contexto muito mais profundo. Muito mais profundo. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E o nível de dificuldade da lei: não devemos querer o que pertence a outra pessoa. É o famoso: a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. É olhar sempre para coisas dos outros e querer que aquilo fosse nosso e desejar como nosso. Aí entra inveja, entre outras coisas, mas o cobiçar é querer de maneira exagerada aquilo para si. Esse é o cobiçar. E aí quando a gente olha para o nível de dificuldade do cristão, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo habitando neles, simplesmente não cobiçar, seja grato pelo que você tem. Porque você fazer o exercício de não desejar o que é do outro, ainda é pouco. Seja grato por aquilo que Deus já te deu. Seja grato por aquilo que está nas tuas mãos. Seja grato. Quando você olha e cobiça o que é do outro e você ignora e não é grato pelo que está nas suas mãos, você está a dizer para Deus: não é isso, não é suficiente, não quero a sua vontade, não quero essas coisas, e você começa a murmurar, a se queixar, e você não é grato pelo que tem. E às vezes até sem perceber, ao cobiçar, você simplesmente está sendo ingrato pelo que você tem. Ao cobiçar aquilo que é maior, melhor, ao cobiçar aquele carro que você quer, que é do seu vizinho, você está dizendo para Deus que você não tem gratidão alguma pelo carro que Ele te deu. Pelo carro que tem te levado, tem te buscado, tem te abençoado todos esses anos. E não é mal nenhum você querer progredir e melhorar. O cobiçar não é isso. O cobiçar é desejar o que é de outro. O cobiçar é desejar a vida de outro para você e ignorar a vida que Deus te deu e aquilo que Ele tem te presenteado todos os dias. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, seja grato em todas as circunstâncias, alegrem-se sempre. Simplesmente, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Seja grato. Exercite a gratidão e você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Talvez não porque você vai ganhar coisas. Às vezes as pessoas já querem ouvir assim, né? Ah, então se eu for grato, Deus vai derramar bênçãos. Não, não é disso não. Porque se você for grato pelo que Deus já te deu, mesmo que Ele não te dê mais nada, a sua vida vai ser diferente. Vai ser mais leve, vai ser totalmente restaurada e diferente. Você vai ter leveza e vai conseguir ter felicidade na sua vida, mesmo não recebendo aquilo que você sonhava tanto, porque você é grato daquilo que Deus já te deu. Colossenses 3, 15 ou 17, que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Tudo que fizerem, seja o nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Seja grato, seja grato. Não apenas não cobice, não apenas não deseje aquilo que não é seu, mas seja grato por aquilo que você já tem, aquilo que Deus te deu, aquilo que você conquistou com as mãos que o Todo-Poderoso exerceu sobre a sua vida. Seja grato, seja fiel no pouco. Não é assim a palavra? Seja fiel no pouco que eu te colocarei sobre o muito. Ser fiel envolve gratidão. Ser fiel envolve manter e cumprir os mandamentos. Seja fiel no pouco, que Ele te colocará sobre o muito. Mas seja grato. Então os mandamentos ainda fazem parte da vida do cristão.
Não tem como a gente ver todas essas passagens e achar que a lei foi simplesmente ignorada ou revogada, ou que ela não existe mais para o cristão. Ela existe, e com um detalhe: Jesus vem e aumenta o grau de dificuldade. Jesus vem e traz isso muito mais para o íntimo. Deixa a religiosidade, aquilo que é cerimonial, e traz para o íntimo. Deixa aquilo que é apenas exterior e traz para dentro da gente. A gente tem que cumprir isso com o coração, com uma entrega real, verdadeira a Deus, e não apenas com palavras, não apenas com atitudes que as pessoas estão vendo. Não é um sepulcro caiado, como o próprio Jesus chamou os fariseus hipócritas. Por dentro, por fora, um sepulcro maravilhoso, com mármore, com tudo lindo, mas por dentro, podre. Podre. Ele quer olhar para dentro e ver o cumprimento dos mandamentos dentro de nós. E a gente sabe dessa dificuldade, a gente sabe o quanto ser cristão não é assim tão simples, mas a gente tem que ter o entendimento que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não somos nós, é Ele. Só é possível porque Ele habita em nós. Se a gente tem esse entendimento, se a gente realmente serve a Deus, a gente começa a produzir os seus frutos, a gente começa a produzir então o cumprimento dos mandamentos. Então, quando você for ver os 10 mandamentos, eu tenho uma maneira diferente para você olhar. Primeiro mandamento: não coloque nada e ninguém no lugar do seu Deus. Nada e ninguém. Segundo mandamento: adore apenas a Deus, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Terceiro mandamento: não dê mau testemunho em suas condutas. Dê bom testemunho. Quarto mandamento: permaneça em Deus todos os dias da sua vida. Permaneça nele, fixe nele, esteja nele todo o tempo, todos os dias. Quinto mandamento: honre teu pai e tua mãe, independente do merecimento. Sexto mandamento: não odiarás ninguém, perdoe. Sétimo mandamento: não desejarás outra mulher ou homem que não seja sua ou seu. Oitavo mandamento: trabalhe para que possa ajudar quem precisa. Nono mandamento: não fale mal dos outros. Décimo mandamento: seja grato por tudo que Deus já te deu. Amém? Entenda, a lei e os mandamentos, a lei moral continua a vigorar nas nossas vidas, porque isso agrada a Deus. Ela não tem mais controle sobre nós. A punição do seu descumprimento já foi revogada lá na cruz do Calvário, mas a lei e o mandamento continuam a valer dentro de um contexto que Jesus nos deu de muito mais complexidade, porque nós devemos viver o mandamento em nós, e não apenas para aquele que vê, mas dentro de nós, nos nossos frutos, na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste. O Senhor continua a falar, continua a ministrar. Senhor, a nossa oração continua, Senhor. Não desista de nós. Se nós, por alguma razão, Senhor, saímos dos Teus caminhos, traga-nos de volta, Senhor. Faça o que for necessário, mas traga-nos de volta, Senhor, porque queremos viver para Ti, viver todos os dias em Ti, Senhor. Queremos sim cumprir, Senhor, os mandamentos. Queremos sim viver de maneira que Te agrada, Senhor. E sabemos que isso só é possível porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, Senhor. E se alguém que está aqui a ouvir, Senhor, essa pregação, ainda não tem, Senhor, essa dádiva, esse presente que o Senhor nos deu, que ela possa entender, Senhor, e ter entendimento da sua fé, que o Espírito Santo possa convencê-la do pecado, da justiça, do juízo neste momento, que ela possa crer em Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor e Salvador, para que o Espírito Santo passe a habitar nela, ela passe a ter condição de cumprir aquilo que está na sua palavra, de agradar o teu coração, Senhor. Guarda-nos, Senhor, em todo o tempo, guarda-nos durante essa semana que se inicia, que seja uma semana abençoada nas nossas vidas e que possamos também sermos abençoadores na vida de muitos, Senhor. Usa-nos para pregar, para amar e para levar ao necessitado aquele que ele tanto precisa, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.